10 milhões. Segundo a última pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Geral, o IBGE, atualmente existem mais de 10 milhões de surdos no Brasil. 10 milhões de pessoas, 10 milhões de vidas, 10 milhões de famílias que sofrem com a falta de acessibilidade e inclusão social em nosso país. E a culpa disso é sua. Inclusão social é responsabilidade sua, minha, de cada um de nós. Mas, apesar desse discurso ser repetido tantas vezes, a realidade ainda é bem decepcionante. Atualmente, existem apenas 330 intérpretes qualificados nas salas de aula de nosso país. Sim, você ouviu certo. Realmente são apenas 330 profissionais qualificados para uma demanda de milhões de surdos no Brasil. Nós precisamos mudar isso. Esses números são assustadores. Porém, a verdade é que esses números também evidenciam um fato interessante. O mercado de trabalho na área da Libras é um dos mercados mais escassos de profissionais qualificados em nosso país. Enquanto, de forma geral, o país sofre com um alto índice de desemprego nos mercados tradicionais, profissionais qualificados na área da Libras vivem em uma realidade totalmente diferente. Profissionais qualificados na área da Libras nadam de braçada em um oceano azul de oportunidades. A demanda desse mercado cresce mais e mais a cada dia, mas infelizmente o mercado sofre com a escassez de profissionais qualificados. E é exatamente por isso que eu estou aqui, para te ajudar a mudar essa realidade do nosso país e te oferecer uma nova oportunidade para a sua vida. Nesse evento, eu vou te mostrar o caminho completo que você precisa percorrer para aprender Libras, alcançar o nível de intérprete fluente e te provar porque 2024 será o ano da Libras. As pessoas conhecem o Rodrigo Timóteo, professor, Rodrigo Timóteo, digital influencer. Mas agora, o Rodrigo Timóteo, esse camarada aqui, 37 anos, o que ele gosta de fazer, as coisas que ele gosta de assistir, o que ele faz nas suas horas vagas, isso as pessoas não conhecem. Mas eu nasci no interior de Minas Gerais. Essa cidade, ela fica divisa com Bahia, se chama Nanuque, mas eu nunca voltei mais pra lá, eu só nasci nessa cidade mesmo. E vim pro Espírito Santo novinho, eu devia ter aí 1 ano de nascido, mais ou menos. E aí eu vim aqui pro Espírito Santo. Quando eu vim aqui pro Espírito Santo, fui criado aqui na região, fui criado aqui na cidade. Mas minha infância, assim, foi tranquila, quase como de qualquer outra criança. A única diferença é que meu pai sempre foi muito turrão, assim, sempre foi muito, como posso dizer, muito firme na nossa criação. Então a gente nunca foi criado, tanto eu quanto meu irmão, de pode ter qualquer coisa, vai pra rua, pode pedir qualquer coisa. Sempre foi muito assim, você vai ter o que eu puder te dar. Então a gente sempre teve satisfeito com o que a gente sempre teve, a gente nunca quis ter muita coisa. Por exemplo, eu lembro quando eu era criança, eu brincava debaixo de casa, que era uma casa de madeira, e aí eu brincava debaixo de casa, assim, e aí eu tinha uns bonequinhos do Power Rangers e fazia os bonequinhos do mal, os inimigos, com uma caixinha de fósforo. E pra mim já tava bom, eu já era feliz assim, e era tranquilo. À medida que eu fui crescendo aqui na região, aí eu fui fazendo amizade com pessoas de fora, fiz amizade com alguns colegas de escola. A partir daí foi que eu comecei a ter esse interesse até pela língua de sinais, porque um dos meus vizinhos era surdo. Então a gente queria interagir com ele, às vezes o pessoal queria chamar ele para brincar junto, só que a gente não sabia sinais, ele não conseguia se comunicar, então ele sempre ficava meio isolado. Então foi a partir daí que eu comecei a pensar assim, né, questão da língua de sinais mesmo. Na escola, diferente de muita gente, eu era meio que um CDF. Não porque eu era estudioso, que eu sabia tudo, não era basicamente assim. Mas era porque eu não tinha nada para fazer em casa, eu só brincava e estudava. Isso fazia com que eu tirasse boas notas. Não eram as melhores, mas eram boas notas. Então eu era considerado meio que um CDF na sala de aula. Mas assim, eu tinha amigos, eu conversava de boa, era tranquilo, minha socialização com meus colegas dentro de classe, assim, nunca tive problema com eles. Mas eu gostava de estudar, tinha matérias que eram boas, tinha matérias que não eram tão interessantes. Acredito que minha época assim, de ensino médio foi melhor do que fundamental, porque fundamental eu não tinha tanta amizade, ensino médio eu já fiz mais amizades, já consegui interagir mais com outras pessoas. Eu sempre fui muito tímido para fazer amizade, desde quando eu era criança. Então isso me privou um pouquinho de amizades na escola, na época ainda do ensino fundamental, mas no ensino médio eu já estava bem mais tranquilo quanto a isso, assim, né? Então, falando sobre essa questão
de quando eu conheci o surdo, da época da minha infância, na verdade, eu tinha mais ou menos uns 12 a 14 anos, eu não lembro com exatidão. E o primo dele era do nosso grupinho ali, de brincar, né, sei lá, bolinha de gude, de pipa e essas situações, na verdade. E a gente não conversava com esse surdo, o grupinho ali não conversava, e nem chamava, nem ia na casa dele, porque a gente não sabia Libras. Então, assim, a gente não tinha nem por que ir, nem por que falar, vem cá, porque a gente não ia saber explicar as coisas, interagir com ele ali. E isso me despertou essa curiosidade do idioma, de, poxa, como será que conversa com ele, como será que interage com ele, como será que a família conversa com ele, já que a gente não tinha esse acesso. Tempo depois que eu comecei a aprender a língua de sinais, comecei a interagir, não sabia me comunicar bem com os surdos, eu fui sair com um surdo amigo meu e um outro amigo meu intérprete. E aí esse amigo meu intérprete teve que resolver outra coisa pessoal lá, e eu fiquei só com esse surdo para conversar, e eu não sabia me comunicar direito com ele. Então como é que eu falava? Eu apontava para as coisas, fazia careta. Acho que fazia como todo mundo faz, né? Pegava o papelzinho, escrevia assim para ver se ele entendia, ou fazia um desenhozinho assim. Ou se eu queria falar para onde a gente ia, eu tinha que apontar para os lugares ou para o ônibus. Eu fazia assim, com os numerais assim, para ver se ele entendia. Foi difícil? Foi, porque eu fiquei a manhã inteira com ele. Então foi muito complicado conversar, mas a partir daí eu pensei, não, poxa, eu vou chegar lá, eu vou conseguir aprender. E por causa daquele surdo vizinho meu lá da época da minha adolescência, isso me despertou essa vontade de querer mesmo aprender a língua de sinais. Então o que eu fiz? Poxa, eu vou aprender, vou correr atrás, vou tentar entender esse idioma, vou tentar aprender para poder conversar com esse surdo. Graças a Deus eu comecei aí a aprender o idioma e consegui interagir, desenvolver com o surdo, né? Por quê? Por causa daquele contato difícil que eu tive lá no passado, 12 anos, 14, não lembro direito, com aquele surdo. Então isso me despertou a curiosidade do idioma. A partir daí, eu comecei a querer desenvolver, querer aprender, e acredito que como todo mundo também foi por causa da religião, um projeto social aí que tem, né, um projeto voluntário da religião, me desenvolveu, me despertou essa curiosidade, não, vou aprender, vou começar a desenvolver, vou começar a interagir com os surdos. Foi ali que eu comecei também a ter contato com os surdos. E a partir daí eu comecei a estudar Libras, comecei a tentar interagir com os surdos, e é claro, né, não foi nada fácil no início, porque eu tinha muita dificuldade. Quais são as minhas dificuldades? Olha, eu tinha muita vergonha. Às vezes eu até falo hoje para os meus alunos assim que eu tenho muita dificuldade de fazer expressão facial, eles falam que eu estou mentindo, mas eu tinha muita vergonha de fazer expressão facial, muita vergonha. Pessoas me verem na rua, rir da minha cara, nossa, eu tinha muita vergonha. E tive que vencer isso, é claro, né? Tinha muito medo, na verdade, do surdo não me entender, não é nem eu entender o surdo, porque para mim, entendeu ou não entendeu, eu me virava nos 30 e tentava fazer nem que eu precisasse desenhar no chão. Mas ele não me entender. A minha preocupação era eu sinalizar, ele não entendeu o que eu estava falando, ele não entendeu o que eu estava tentando conversar com ele. E eu tive algumas situações bem chatinhas, assim, nessas situações. Por exemplo, teve uma vez que eu estava conversando junto com um amigo meu, fomos conversar com uma surda. A gente começou a conversar com ela, só que eu não sabia muito sinais, tinha uma dificuldade de comunicação, e o que aconteceu? Simples. Ela virou para mim e falou assim, ai você, burro, sinais não sabe. Só porque eu pedi ela para fazer mais devagar que eu não estava entendendo. Olha, deu uma raiva daquela mulher. Vontade de voar na... Tô brincando. Não fiz isso não. Mas eu comentei com um amigo meu e falei, olha, ela vai ver. Um dia eu vou voltar aqui, vou falar com ela e ela não vai me chamar de burro. E eu voltei, porque eu sou desse. Eu voltei lá, consegui conversar com ela, a gente bateu um maior papo e eu saí assim, realizado. Falei, pronto, minha filha, aprendi, consegui. E o que eu tinha dificuldade, às vezes, é porque o jeito que eu estava estudando era muito errado. Eu pegava um monte de sinal e ficava tentando pegar esses sinais e tentar usar eles numa conversação. Só que eu não tinha experiência com isso, eu não tinha uma base para fazer isso. Eu só consegui conversar com os surdos quando eu aprendia na prática. É desse jeito, é assim que faz, é nesse contexto, e você vai fazer assim. Ah, beleza, eu encontrava o surdo, eu faço assim, desse jeito. Então, foi fazendo assim que eu comecei a interagir, comecei a conversar, vi minha evolução na língua de sinais. Isso me ajudou muito, graças a Deus. Cara, estudar assim era muito ruim, porque eu tinha dificuldade para o surdo me entender, eu tinha dificuldade para entender o surdo, eu tinha muito medo de errar, e fora que tinha muita coisa que eu tinha que fazer assim, dar Libras mesmo, e dar a cara a tapa era muito difícil. Eu lembro que teve algumas pessoas que me incentivaram até a seguir algumas regrinhas assim para poder ajudar, a interagir, a conversar melhor com o surdo. Por exemplo, tem a regrinha do SOV ou VOS. Eu até falo com algumas pessoas, falo com os meus alunos sobre isso.
porque já tentaram me influenciar a usar isso para poder conversar com os surdos. Isso não me ajudou. Pelo contrário, eu cheguei a pegar um papel, colocar a regrinha, igual o pessoal fala comigo, escrever, mas não deu certo. Tive dificuldade de montar frases, tive dificuldade de interagir, de conversar com os surdos. Por causa dessa dificuldade, até porque eu também tentei fazer alguns cursos de Libras, que não deu muito certo, a metodologia deles era muito arcaica, era muito difícil. Eu aprendia alguns sinais, mas não conseguia colocar esses sinais em prática, não conseguia interagir com os surdos da maneira com que eles me ensinavam. Por causa dessas dificuldades, eu pensei, não, então eu vou me virar sozinho. Como que eu posso conversar com o surdo, por exemplo, para ele me entender e eu conseguir me fazer entendido? Então eu vi que era pegar o sinal, colocar ele numa frase e aprender já sinalizando. Vou lá tentar falar com o surdo, vou lá ver como o surdo faz desse jeito. Então é ver os sinais já sendo usado. Aprender dessa forma e sozinho fez com que eu conseguisse interagir, conversar, fez com que eu conseguisse trabalhar muito. Eu consegui vários empregos na área de Libras, consegui fazer o ProLibras. Para quem não conhece, né, o ProLibras é o certificado de proeficiência, que na época era como se fosse um técnico aí, né? Era o bambambam aí, né? E em muitos lugares ainda é. E quando eu fui fazer a prova, eu fui pensando assim, pô, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E consegui. Consegui fazer, eu fiz ela em 2009, consegui fazer, passei, vibrei, porque, poxa, caramba, eu achei que eu não ia passar, mas passei, consegui passar. E aí eu vi, caramba, dá certo. Eu tô conseguindo aprender da maneira correta, eu tô conseguindo interagir. Tanto que eu passei na prova. E teve muita gente que já sabia sinais antes de mim que não conseguiu fazer, não conseguiu passar, não conseguiu interagir, não conseguiu nem na primeira fase lá da prova, que era você ver um vídeo de sinais para poder responder, e não conseguiram nem passar dessa fase. Achavam que era muito difícil. Eu consegui passar. Já fiz palestras também em língua de sinais, já fiz palestra para mais de 800 pessoas em língua de sinais. Então isso fez com que eu conseguisse interagir ainda mais também, não só com os surdos, mas na própria comunidade também, consegui conhecer outras pessoas. Entendi que a questão do regionalismo, por exemplo, não é um bicho de 7 cabeças, porque isso fez com que eu interagisse com surdos de outros estados, conhecesse surdos de outras regiões, fez com que eu entendi que o idioma não é limitado só à sua região, ele é abrangente. Então você pode aprender aqui, mas interagir com o surdo de outro lugar. Bom, e aí, depois que eu comecei a trabalhar, comecei a fazer palestras, interessante que eu até esqueci de falar e deixa eu acrescentar, que eu não fiz só uma palestra em língua de sinais, eu fiz várias palestras em língua de sinais. E foi bem interessante esse contato que eu tive com essas pessoas, com os surdos, né? Nessas palestras. Mas ao longo do tempo, ao longo da minha vida com a língua de sinais, que eu fui aprendendo, fui interagindo e tendo contato com a comunidade, eu vi a dificuldade que outras pessoas tinham. E era uma dificuldade muito grande. Por exemplo, no lugar onde eu trabalhei, tinha um curso de Libras, e as pessoas faziam tanto básico quanto intermediário. E elas não tinham esse feedback de terminou o curso, vou lá interagir com o surdo, vou conversar com o surdo. Pelo contrário, eles faziam um curso, e não era um curso assim rápido, era um curso que era, sei lá, 3 meses de curso. Só que quando eles terminavam o curso, eles voltavam já reclamando. Tinham dificuldade, não conseguiam conversar, não conseguiam interagir, continuavam com as mesmas dificuldades de antes. O surdo sinalizava, não entendia, ele tentava sinalizar, o surdo não entendia, medos de travar, insegurança. Então eles continuavam com isso. E eu vi isso acontecendo e se repetindo ano após ano. Até que um belo dia, lá em 2018, mais ou menos setembro de 2018, um amigo meu me chamou para a gente poder iniciar um projeto de língua de sinais na internet. E eu virei para ele e falei, não. Eu falei não. Por que eu falei não? Eu já tinha emprego, eu era intérprete, ganhava relativamente bem na minha área na época, já naquela época, e eu não via necessidade de trabalhar na internet com isso. E falei com ele, não tem por que trabalhar com a internet. Depois de um tempo, ele me chamou de novo para a gente começar esse projeto na internet com a língua de sinais. O que eu respondi? Não de novo. Primeiro porque eu também tinha o meu trabalho, mas pega o celular e fica falando, não sei o quê, eu não levava muito jeito para isso, sabe? Pegar uma câmera, colocar na sua tela, e aí, não sei o quê, sinal assim, eu não tinha muito isso. Não me via fazendo isso. Não me via com vídeos no YouTube. Então falei com ele que não. Ele me chamou de novo, eu neguei de novo, por incrível que pareça, até porque na época não era tão comum, lá em 2018,
ter pessoas que trabalhavam com intérprete ou com língua de sinais na internet. Era muito difícil você encontrar um perfil de alguém que ensinava sinais e ensinava com qualidade. Era muito difícil na época. Mas uma quarta vez ele foi, conversou comigo sério, explicou, e eu pensando, é claro, na necessidade das pessoas, eu vendo que as pessoas realmente na época, elas não tinham um feedback legal dos cursos tradicionais, elas tinham dificuldades, eu pensei, não, então vamos fazer? Vamos começar? Deve dar bom. Acho que vai dar bom. Tem público, a galera precisa, a gente prepara um conteúdo de qualidade que não tem, não existe, é muito difícil encontrar. E a partir daí a gente sentou, preparou, pensou em como fazer isso, começou a postar os vídeos, começou a fazer eventos e graças a Deus deu muito certo. Muita gente está aprendendo até hoje, muita gente interagiu e vem a evolução da língua de sinais devido a esse início aí do projeto. Cara, então o projeto cresceu muito a partir daí. A gente conseguiu atingir muitas pessoas, mesmo na época de pandemia, porque logo depois veio a pandemia. E a gente achou que por causa de toda a situação, talvez não daria certo o projeto, mas as pessoas estavam muito positivas quanto a isso. E a gente conseguiu atingir um público muito grande com o projeto. Eu tenho algumas histórias bem interessantes assim, de alunos, né, que já foram alunos, graças a Deus não são mais, porque estão aí trabalhando com Libras, e é o objetivo mesmo, é eles trabalharem com Libras e seguirem a vida, né? Tem o Jefferson, hoje ele trabalha em escola, ele é intérprete, vira e mexe ele posta vídeo com a aluna dele, surda. Ele já mandou um vídeo uma vez com a turma, que agora ele tem um projeto de ensinar até os colegas lá, da aluna dele surda. E aí me mandou eles fazendo videozinho também. Tem uma outra aluna minha, que a Giovânia, ela ensina os alunos dela, ela é professora, ela ensina os alunos dela língua de sinais, então ela tira um trechinho, um tempinho, para poder ensinar língua de sinais para eles, sempre no final da aula. E eles amam, ela mostra os videozinhos lá do canal para eles aprenderem. Também tem um exemplo muito interessante, assim, que eu acho legal comentar também, que é de uma aluna minha chamada Thaís. E ela tem um filho surdo, então ela começou a aprender com a gente, com o curso, por causa do filho dela. E o filho dela, ela não tinha muito contato, ela não conseguia interagir com ele. Uma situação que ela relata que é bem interessante, que ela sentava com ele na sala para ver TV, ele perguntava às vezes o que estava acontecendo, ela não sabia explicar. E ela ficava irritada porque ela não sabia explicar isso para ele. O que ela fazia? Mandava ele pro quarto de castigo. E olha que interessante, ela brigava com o filho porque ele estava querendo aprender algo, né, a curiosidade, querendo saber das informações. E por ela não saber Libras, ela botava o menino de castigo, a culpa não era nem dele. Então isso fez com que ela, não, peraí, eu tenho que aprender língua de sinais. Ela começou a aprender no curso, e depois que ela aprendeu, ela relata que ela hoje consegue interagir com o próprio filho, ela consegue entender o filho, ela consegue compreender, ela consegue ajudar. Ela interpreta as coisas para o filho quando ele precisa. Ela relata até um pouco emocionada a situação, que não é só ela, tem outros alunos também que passam pela mesma situação, de ter um parente, de ter algum amigo, de não conseguir interagir, assim como ela não interagia com o filho. Então esses são só alguns casos. Tem uma senhora também, ela foi uma das minhas primeiras alunas, se eu não me engano o nome dela é Maria, desculpe se eu estiver errado. Ela começou a aprender Libras com 64 anos de idade. Isso é interessante que as pessoas acham assim, ai meu Deus, passei dos 60, não dá mais certo. Ela começou a aprender com 64 e depois de 5 meses de curso, ela falou assim, ai professor, eu já estou fazendo interpretações. E o sonho dela era ser intérprete de Libras. Agora você pensa, uma pessoa com 64 anos atingiu um sonho de ser intérprete. E é isso que eu fico, sabe, admirado. É poder ensinar outras pessoas, usar o curso para trazer sonhos, para as pessoas realizarem os sonhos dela, realizarem os objetivos. Isso é algo que não tem preço. E é recompensador saber que esse trabalho que começou lá em 2018 tem mudado a vida de muitas pessoas até hoje. E pensando nisso tudo, desde quando a gente começou o projeto lá em 2018 e essas histórias que eu acabei de relatar, eu entendi que sim, não importa a idade que a pessoa tem, não importa onde a pessoa more, não importa a dificuldade que a pessoa tenha, ela consegue sim aprender língua de sinais. Não só aprender, ela consegue aprender, ela consegue interagir, ela consegue interpretar, ela consegue realizar o sonho dela. Minha aluna mais nova, se eu não me engano, tem 12 anos de idade. Minha aluna com mais idade tem 62, se eu não me engano. Então não importa. Ai, mas por que o lugar é diferente? Não existe isso na língua de sinais. O que eu falo com os meus alunos é isso. Não existe esse negócio de, porque eu moro no norte, que lá no sul eu não consigo interagir. Não, não existe isso. Você pode morar no norte, no sul, no centro-oeste, não me importa onde. Você consegue aprender língua de sinais.
mas você precisa aprender da maneira correta. E é possível aprender da maneira correta. No meu evento, eu vou estar explicando isso, eu vou estar provando isso. Eu vou provar que a pessoa, sim, não importa a idade, não importa onde ela mora, não importa as dificuldades que ela tenha, ela consegue aprender língua de sinais da maneira correta, ela consegue aprender língua de sinais e ter resultados. Ela consegue realizar o sonho dela. É só ela fazer da maneira correta. E 2024 promete. Por que eu falo isso? Ao longo do ano, a língua de sinais ela tem tido uma visibilidade incrível. Se você colocar, por exemplo, na internet, você vai ver esses artistas colocando intérpretes em seus eventos. Você vai ver músicas com intérprete lá no cantinho. A questão do trabalho do intérprete, vaga, oportunidades de emprego, vai crescer muito no ano de 2024. As pessoas vão conseguir não só trabalhar na área, mas olha, vão conseguir ganhar muito bem com isso, tá? Tem muitas pessoas aí em vários lugares do Brasil que não tiram aí, sei lá, R$800, não. Chegam a tirar 5, 6, 10 mil reais aí com a língua de sinais. Parece loucura, parece um sonho, parece uma historinha de criança, mas não é. O ano de 2024 promete.